Olá, eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre a minha história com a Academia Camerini. Bem, em meados dos anos 90, eu fiz parte, né, dos grupos de dança da academia, né? Então, naquela época, tinham 3 faixas diferentes, assim, né, de idades das crianças que participavam desses grupos. Então, nós denominávamos as pequenininhas, as médias e as grandes. E eu dancei o maior período que eu estive nas médias. E só que a nossa intenção maior, assim, nosso desejo maior era poder dançar no grupo das grandes, porque nós achávamos que aquilo era top, assim, né? Chegar nessa etapa e poder passar, então, para as grandes, né? E era muito legal, assim, foi um período realmente que eu posso dizer mágico na minha vida, né? Porque eu gostava muito de dançar, né? E assim, eu via que eu me libertava, né, com a dança, porque eu era uma criança mais tímida, mais reservada, né? Mas ali dançando eu me transformava, né? Então eu não tinha vergonha de fazer aquilo e gostava muito, e gostava não só de ir para academia para dançar, mas pela convivência que a gente tinha também, né? Eram crianças de vários lugares diferentes assim da cidade, né? Então a gente tinha uma troca bem rica ali. E os grupos eles eram tão grandes, né, que eles ficavam divididos assim na parte da manhã e na parte da tarde. Não só por isso também, né, mas porque as escolas elas tinham turnos diferentes, então para que todo mundo pudesse participar, né, tinham esses períodos, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. E perto das apresentações, né, tinham os ensaios gerais. E aí sim era uma loucura, porque juntava a galerinha toda, né, pra definir os lugares certinho e tal, né, passar o som, essas coisas assim. E nós tínhamos uma agenda, assim, de apresentações bem extensa porque a cidade contava com vários eventos, né, os clubes sociais eram bem atuantes também, então tinham muitas festividades. E essas festividades sempre contavam com as apresentações da Academia Camerini, né? Então, assim, tem histórias daquela época, né, que às vezes a gente se encontra e comenta coisas, assim, né, da época, comenta dos figurinos que eram bem marcantes, assim, sempre foram muito criativos, né? As transformações, assim, que detalhes pequenos podiam fazer, né, para dar um quê a mais, assim, naquela coreografia. E tudo isso era muito legal mesmo, né? E assim, nós todas tínhamos uma admiração muito grande pela professora Verônica. Eu acho que todas queríamos ser como ela, né? E vestir aquelas roupas diferentes que ela vestia, né? Na época, as malhas que a gente chamava, né? Os colãs, que eram com cores diferentes, juntavam várias cores, assim, e polainas, e nós achávamos aquilo fantástico, né? E tanto admirávamos que muitas de nós acabamos seguindo pelo mesmo rumo, né? E rumamos para essa mesma profissão. Para quem não me conhece, eu sou profissional de educação física, né? Eu não trabalho com a dança especificamente, mas essa ligação assim com o movimento, com certeza, né? Essa etapa assim de dança que eu tive, né? Essa vivência com a dança, com certeza foi algo que me inclinou para essa decisão, assim, né? E como outras colegas, né, com quem eu dancei na época, né, não quero cometer a indelicadeza de esquecer alguém, mas que eu lembro, assim, daquela fase que dançaram, né, comigo, tem a Manu, né, a Xana, a Crisiane, a Letícia Cardoso, a Priscila também, né, que já é de uma outra fase, mas também dançou na academia e hoje é profissional de educação física e também é ligada à dança, né? Então, várias de nós, né? Eu acho que isso foi realmente foi algo que com certeza fez com que a gente
quisesse, né, seguir esse mesmo caminho, né, e que eu achava legal também, assim, a questão dos espetáculos finais, né, aquela preparação, o frenesi todo para ir lá, tirar as medidas e ver como iam ficar os figurinos para aquelas coreografias, né, e chegava assim no final do ano, né, as nossas apresentações naquela época, elas eram realizadas na ABB, na quadra da ABB, porque eram realmente muitas crianças, né, tinha que ser um lugar grande para comportar todo mundo, e nós víamos lá as nossas famílias, amigos, né, nos prestigiando. Eu achava aquilo muito, muito legal, né? E algo assim que eu lembro da época também, que eu achava muito legal dos espetáculos finais, é que normalmente tinha uma coreografia final onde todos esses grupos se juntavam e dançavam ao mesmo tempo, assim, né? Era uma coreografia mais simples, mas que conseguia unir todo mundo. Então as pequenininhas, as médias e as grandes iam lá, né, e faziam aquela coreografia que era, na verdade, acho que uma reverência, assim, aquele público que tinha ido lá para nos prestigiar, né. Então, assim, isso é um pouco, né, do que eu vivi nessa época, nessa fase da academia, né. Eu acho que foi muito importante, com certeza, assim, para mim, né, ter passado por essa experiência. E o que eu posso dizer é que eu espero que a academia possa levar toda essa alegria, né, que ela proporciona nos seus espetáculos, né, para as pessoas que estão lá para prestigiar, e também essa vivência para as meninas e hoje também para os meninos, né, que a gente vê participando, e eu acho isso fantástico. Na nossa época não era assim, era mais difícil fazer com que os meninos participassem, e hoje a gente vê, né, tanto meninos quanto meninas participando dos grupos, e isso é muito legal, e eu espero que eles possam ainda levar esse recado, né, por muito mais tempo, né, com todo esse sucesso, tá? Então, para Verônica, né, digo aqui que sou admiradora do teu trabalho desde criança e deixo aqui um beijão.